Quero saudar os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. Quando o pastor Israel e a pastora Thaís compartilharam o tema que nós iremos ministrar nessa noite, que vocês já têm sido ministrados durante algum tempo, eu fiquei muito feliz. Por que eu fiquei muito feliz? Eu tenho orado, buscado muito também a orientação de Deus para algumas coisas, e o interessante, sempre quando eu oro, o Espírito Santo de Deus sempre me incomoda. É tipo assim, ele sempre me tira da minha zona de conforto. Eu não sei se acontece isso com você. Tem muitas pessoas que falam assim, é tão bom, né? O Espírito Santo de Deus me acalma e tal, legal. É assim também, é bom também assim. Mas comigo, ele sempre me tira da zona de conforto, ele sempre me incomoda a orar por determinada situação, ele sempre me incomoda a agir em determinada situação. E quando nós temos falado de igreja, pense em algo que tem me incomodado. Eu não sei se foi essa a intenção no coração dos pastores, porque quando a gente olha para a igreja do século 21, dos nossos dias, isso me incomoda. Por quê? Porque aquilo que Jesus tinha como um princípio para a igreja dele, foi muito longe. Sabe, o alvo foi, nem acertou nem perto do alvo, foi muito longe. Hoje nós temos visto cada coisa bizarra. Eu vejo assim, gente, se a pessoa leu a Bíblia uma vez na vida, se ela leu o Novo Testamento, não sabe a Bíblia não, se ela pegou um evangelho para ler, não precisa ser todos não, ela vai ver que aquilo que Jesus, o propósito da igreja de Cristo é um, e o propósito da igreja que nós temos visto é outro. E aí o Espírito Santo de Deus também me incomodou muito, tem me incomodado muito acerca disso. Me incomodado muito acerca do que nós precisamos voltar às nossas origens como igreja do Senhor. Porque se nós não sermos isso, a melhor coisa é fechar a porta e ir embora, cada um para sua casa assistir Faustão, assistir futebol, porque é a mesma coisa. Mas se nós desejamos mesmo ser esse corpo de Cristo, ser essa igreja de verdade, meu irmão, minha irmã, eu creio que nós precisamos voltar às origens da palavra do Senhor. E que é muito mais simples do que a gente imagina. E é muito mais prazeroso, gente. Assim, ser igreja do Senhor é algo fantástico. É algo incrível. É um baita privilégio. Gente, vocês não têm noção que algo maravilhoso é isso. E aí eu quero compartilhar, eu não tenho um texto principal, mas eu tenho 3 textos que você já conhece, você já ouviu, e eu quero compartilhar, que eu entendo, meu irmão, minha irmã, que eu e você, se nós queremos ser igreja do Senhor, nós precisamos ter essas 3 coisinhas nas nossas vidas, ou buscar, ou desejar, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. E se por acaso, meu irmão, minha irmã, a gente está indo para um outro rumo, que seja essa noite a gente se acertar a nossa caminhada, amém? O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, tenho certeza que é um texto que vocês já conhecem de cor e salteado, que é 1 Coríntios 12, 12, amém? Vocês sabem de cor e salteado, né? Sim ou não? Ainda não, né, pastor? Vigia. Porque nós, como corpo de Cristo, meu irmão, minha irmã, eu entendo, enquanto você vai abrindo a Bíblia, vai me ouvindo, eu entendo que Deus, tudo que Ele faz tem um propósito. Deus, Ele quando nos criou eu e a você, Ele nos criou com um propósito, amém? Ele te criou com um propósito, você não é obra do acaso, amém? Tem bastante gente que é obra do acaso, mas você que não é obra do acaso, você crê que Deus tem um propósito para a sua vida, amém? Amém, melhorou. Nós não somos obras do acaso. Pastor, você não conhece a minha história. Você não sabe, pastor, pastor. Mas eu conheço um Deus da história. Eu conheço esse Deus. E Ele não brinca, Ele não joga. Um tempo atrás estava falando com os juvenis da igreja, com os jovens da igreja. Deus, Ele não brinca de videogame com a gente, que vai passando de fase, se der certo, beleza. Não. Ele me criou e te criou com um propósito. E Ele criou a igreja dele, a igreja do Senhor, também com um propósito.
E quando a gente foge desse propósito, aí é muito bizarro, né? Não ia nem entrar nesse assunto, mas imagine só você, meu irmão, minha irmã. Vamos imaginar aqui, deixa eu ver. Eu pegando esse violão, pego minha pasta de dente, passo nele e começo a escovar os dentes. É possível fazer isso? Sim ou não? Por que não? Ô irmão, que ele não foi feito para isso. Mas se eu tentar, eu consigo. Não vai escovar direito. Tem algum dentista aqui? Não. Mas vai falar, como que você vai escovar aqui? Então não tem como. Violão foi feito para fazer música, para tocar. Não foi feito para escovar os dentes. E a igreja do Senhor também, ela foi criada por Jesus Cristo com um propósito, meu irmão, minha irmã. E se a gente está fora desse propósito, é a mesma coisa de escovar os dentes com violão. E aí nós temos alguns textos bíblicos que nos norteiam. A Bíblia, melhor dizendo, a Bíblia inteira nos norteia acerca disso. Mas eu quero pegar apenas 3, que vai te dar um rumo, né? Vai nos dar um rumo para que a gente possa falar assim, opa, preciso melhorar um pouquinho aqui, amém? Então, primeira questão aqui, né? Você já abriu a sua Bíblia, já enrolei bastante aqui, né? 1 Coríntios 12, diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Amém? Quando esse texto diz que nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo. É muito forte isso. Porque Cristo, ele poderia se materializar aqui na terra de qualquer outra forma. Ele poderia ser materializado através de uma escultura, de uma imagem. Ele poderia, porque ele é Deus. Ele poderia ter se materializado de forma holográfica, né? Ele poderia, quando ele queria vir falar com a gente, ele aparece assim, do nada assim, oi gente, eu estou aqui. Jesus, ele poderia usar o WhatsApp para poder se materializar aqui na terra. Jesus, ele poderia criar um canal no YouTube para toda semana vir falar com o povo. Jesus, ele poderia usar qualquer tipo de recurso, mas ele preferiu usar eu e você. Que doideira isso, que Deus é esse, Jesus amado. Que Jesus é esse, e é ele, quando ele fala acerca de corpo de Cristo, esse versículo ele usa 2 dimensões. Primeira dimensão, que corpo é um. Fala de unidade, o que a pastora ministrou aqui. Meu irmão, minha irmã, é um só, não tem como. E quando nós falamos de unidade, é algo assim, é um desafio para nós. Por que é um desafio? É interessante que nesse texto o apóstolo Paulo, parece que ele desenha assim, sabe? Porque parece que as pessoas não estão entendendo. Porque eu só li esse versículo, parece que nós já, de certa forma, até para compreender um pouquinho o que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Mas ele começa assim a detalhar. Ele começa a dizer algumas coisas assim que parece que assim, o povo não está entendendo esse negócio de unidade. Meu irmão e minha irmã, unidade é ser um. Quem faz bolo aqui? Né? Olha, que igreja abençoada, oh, glória a Deus. Olha, que bem, mano. Deve comer. Tô vendo que deve comer bem, né, pastorzão? Só bolinho aqui, tá nós. É como você pegasse aquela tigela e começasse a colocar os ingredientes ali. Aí chega uma hora que ou você bate com a mão, né? Aquelas boleiras mesmo, bate na mão. Pá, 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 pá. Aquelas irmãzinhas que, não, com todo respeito, todo carinho, viu, irmã? Que faz bolo com aquela bola de caixinha, pega na batedeira assim, né? Mas é amém, glória a Deus, é gostoso do mesmo jeito, né? E você mexe, você consegue depois disso separar os ingredientes. É possível. Isso é unidade. Porque aquele monte de ingrediente se tornou um só. E aí eu olho para a igreja, cara, às vezes a gente perde muito tempo desunido, porque é tão bom estar unido.
É tão bom estar junto. É tão bom pertencer a uma igreja. Hoje em dia, tem um bando de desigrejados. Há pesquisas que dizem que existem a mesma proporção que existem evangélicos, tem a mesma proporção de ex-evangélicos, que se consideram desigrejados. Pessoas assim, eu não estou dizendo de católico, não, estou dizendo de evangélico, que chegou o momento e falou assim: eu não preciso mais de igreja, eu vou viver a minha fé em casa, sozinho. Gente, é um absurdo isso. Tem um monte de gente que é assim: não, eu leio a Bíblia em casa, está valendo, eu entro no YouTube, assisto alguma pregação, eu já estou recebendo, ô glória. Aí eu vou lá, pego o meu celular, põe o André Valadão para ministrar para mim, ô glória, hoje o meu milagre. Aí eu faço o meu culto em casa. Em parte isso é legal, uma bênção. Mas porém, meu irmão, minha irmã, você não desfruta dessa comunhão que nós temos aqui. Eu tive o privilégio de nascer num berço evangélico, na igreja metodista, e eu nunca me desviei. Já aconteceu tanta coisa na minha vida, motivos para me desviar já apareceram vários. Mas porém, meu irmão, minha irmã, eu durante toda essa minha pouca história de vida, eu vivenciei tantas coisas boas como o corpo de Cristo. Quem está brincando aqui com o pastor Israel, um exemplo é esse. Se a gente colocar no papel, a gente se conhece desde a adolescência, né? E isso mesmo, deve ter o quê? Uns 15 anos por aí, no mínimo 15 anos. Vou fazer 32, você? 33. Olha só. No mínimo uns 15 anos que a gente se conhece. Olha só que interessante isso. A gente não está sempre junto como nós gostaríamos, porque a rotina do ministério não nos permite isso. Mas toda vez que a gente se encontra, né, tem uma coisa muito boa. Isso é coisa que a igreja favorece isso. E muito mais do que isso, meu irmão, minha irmã, eu vivenciei alguns tempos muito difíceis na minha vida. Eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos de idade. E minha mãe quando eu tinha 17 anos de idade. E uma das coisas que me fortaleceu como pessoa, para não ficar doido, para não ficar um moleque aí, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, sabe o que me ajudou muito? Foi a igreja do Senhor. Porque dentro da igreja do Senhor, Deus me deu outros pais, outras mães, claro, não estou querendo que substituiu. Gente, é tanto carinho, tanto amor que a gente recebe. E só desfruta quem vive a unidade da igreja, quem está ali inserido. Porque tem gente... tempo atrás eu fiz uma pregação. Tem gente que é membro do corpo, tem gente que é piercing. Tem gente que é piercing. O que é piercing ou brinco, né? Por que piercing e brinco? Porque o piercing, o brinco está no corpo, mas não é do corpo. Tem muita gente que é assim. Está no corpo, está aqui e tal, não necessariamente aqui, né? Mas no corpo, está no meio. Pode ser aqui também, né? Mas não pertence, não faz parte. É simplesmente um adereço. E não desfruta dos benefícios do corpo. Por exemplo, o brinco, seja de ouro, prata, latão, sei lá o que for, ele não desfruta dos nutrientes que o corpo tem. Eu não consigo, né, o meu cérebro, a cabeça, Cristo, ele não consegue mandar ordem para o meu brinco. É inútil. O brinco é inútil. Eu usei brinco, você percebeu? Eu já usei brinco na minha vida. Aqueles brincão assim, eu era meio pagodeiro. Meu não, eu era totalmente pagodeiro, curtia pra caramba. Então eu tinha aquele brincão assim, pá, aquela luz assim, brilhando assim, tal, pá, eu tinha isso. E aí, era simplesmente um adereço. Não estou dizendo que eu sou contra nem a favor, amém? Não estou entrando nesse preço não. Mas estou dizendo que não serve para nada. Não serve para nada. É inútil. Não muda nada. Não, olha, eu vou ter mais saúde porque eu estou usando brinco. Porque eu coloquei um piercing agora, agora eu estou... Não tem, não vai acontecer. Porque não faz parte do nosso corpo. E aí o que acontece? Não desfruta. E aí acontecem algumas coisas assim, ninguém me ama, ninguém me quer, porque você é piercing. A partir do momento que você for membro mesmo, de verdade, meu irmão, minha irmã, não tem como não sentir.
Porque quando nós estamos vivendo a unidade, é aquela coisa, se eu pisei no meu pé, alguém pisou no meu pé, o corpo inteiro vai sentir. Sabe aquilo, você dá aquela batidinha, aquela quininha assim, que dói até a alma. E dói tudo, você fica assim, porque não tem como não sentir. Mas só sente quando está inserido no corpo. Se, se é brinco, não sente nada. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós precisamos viver a unidade e buscar. Porque aquilo que a pastora falou é muito sério. Amar é uma decisão. Estar unido é uma decisão. Porque tem dia que a gente não está afim. Tem dia que a gente fala, vou ficar aqui em casa mesmo, vou ficar aqui. É uma escolha sua de ficar na sua casa, é uma escolha sua de não se envolver. O inimigo, não tem inimigo não, é uma escolha sua. Ele influencia sim, ele é ardiloso. Ele vai jogar uma parte de coisa na tua cabeça para você querer ficar na tua. Mas você pode dizer assim, Satanás, fica quieto que eu vou estar junto com o meu corpo. É uma escolha. Mas fulano falou isso para mim. Você pode, beleza, trazer aquilo para você, guardar no teu coração, ficar magoadinho e tal. Mas você também pode dizer assim, olha, eu vou perdoar. Por quê? Porque eu amo. Eu amo. E eu vou estar junto com o meu corpo. Custe o que custar. Segunda dimensão que eu quero falar, além da unidade, é a diversidade. Que isso eu acho uma coisa muito bonita. Por quê? Porque aqui, entre nós, ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus. Que nem eu às vezes brinco. Imagine se tivesse um monte de Jefferson. Tem 2 aqui, né, Jefferson? 3? Tem 3? Glória a Deus, é muita bênção. Tem muito Jefferson neste lugar, né? Mas quando dizendo assim, não só um nome, mas em tudo. Ia ser muito chato. Vai por mim. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu creio muito nessa questão da diversidade. Há um texto bíblico que fala sobre isso. Lá em Efésios, capítulo 4, vai falando sobre isso. O apóstolo Paulo vai falando, Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Está em Efésios 4, a partir do versículo 11, na verdade, 4:11. A diversidade, ela é importantíssima para a manutenção do corpo. Olhando para o nosso corpo físico, eu não preciso nem dizer o porquê da diversidade. Ia ser muito bizarro se todo o corpo fosse olho. Sim ou não? Ia ser muito bizarro se todo o corpo fosse mão. Mas cada peça do corpo, ela é fundamental. E existe algo aqui importantíssimo também, dentro do corpo, dentro da sua diversidade, que não há hierarquia. Há sim propósito. Então, quando o pastor e a pastora são pastores dessa igreja, não é uma questão hierárquica. É questão de propósito. Há um chamado para a vida deles, há um ministério na vida deles, que Deus estabeleceu sobre a vida deles. Que é cuidar, pastorear, discipular, exortar você. Você também tem o seu ministério, que nem nós falamos aqui da Thaís, ela tem o ministério dela de missões. E aí ela não precisa de uma carteirinha de missionária para exercer o ministério dela de missões. E eu falo mesmo, ela é missionária. Aonde ela está exercendo a missão. E o interessante, quando a gente se abre para esse propósito, porque muitas vezes as pessoas falam assim, Deus tem um chamado de missões para a minha vida. Eu vou para Angola, eu vou para o Nordeste, eu vou para a Turquia, e a gente fica esperando essa ida. E a gente não se abre para o propósito de Deus nas nossas vidas, e Deus ele quer começar a nos usar aonde nós estamos. Foi o que aconteceu com a Thaís. Antes mesmo de ela ir para a Turquia, apareceu 2 famílias sírias na porta da casa dela, literalmente. Então, quando a gente se abre para o propósito de Deus para as nossas vidas, Deus ele nos usa independentemente de onde nós estamos. Por quê? Porque é um propósito de Deus a ser cumprido através das nossas vidas. Mas isso não significa que um é mais ou outro é menos.
Isso é coisa daqui da terra. Aqui da terra há esse tipo de hierarquia, mas no céu não tem isso. Quando nós falamos acerca do corpo de Cristo, só existe duas situações: os membros e a cabeça. A cabeça é Cristo. E todo o resto somos nós, corpo, membros deste corpo. E cada um exerce o seu propósito. E algo muito interessante também nessa questão da diversidade, meu irmão, minha irmã, é que todos nós somos importantes. Que nem eu falei aqui acerca do ministério pastoral, mas um ministério pastoral não se sustém sozinho. Precisa sim de discípulos aliançados. Que isso também é chamado. Olha só que interessante. Talvez Deus tenha chamado você, meu irmão, minha irmã, para poder ser suporte na vida desses pastores, na vida do meu ministério. Talvez fale assim: olha, mas qual que é o seu ministério? Eu sou suporte na vida do meu pastor, da minha pastora. Isso é insignificante? Claro que não. Isso é muito bom. Isso é uma bênção. Talvez você tenha um ministério assim: ninguém vê aquilo que eu faço. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe muito com isso. Por exemplo, aqui, quem aqui está vendo minha vesícula? Ninguém, né? Mas ela está aqui funcionando. Quem está aqui está vendo os meus rins? Alguém está vendo? Não. E sabemos se, eu sei, meu pai faleceu por insuficiência renal, eu sei se o rim não funcionar, o que acontece com a gente. Quem tem pedrinha no rim já sofreu muito por isso, né, pastor? Recentemente aí, né? Estivemos até orando. E está aqui. Olha só a importância. O engraçado, a gente só dá importância quando perde, ou quando a gente sente, quando ele não está funcionando bem. Mas está aqui, meu irmão, minha irmã. Então você é corpo de Cristo. Você é importante sim para este reino, para o reino de Deus. Amém? E aí, meu irmão, minha irmã, sem essa diversidade, esse texto que eu li de Efésios fala que não tem edificação. Que legal isso, né? Se nós não formos, né, cada um exercendo o seu papel, a igreja ela não é edificada, ou seja, a igreja ela não é igreja. Ela não consegue se manter como igreja. Por isso que nós precisamos cumprir o nosso papel no reino de Deus. Que nem eu tenho uma crítica não, né? Uma crítica, vou usar esse termo. Às vezes as pessoas falam assim, muitas pessoas dentro da nossa igreja, estou dizendo baseado naquilo que eu tenho como experiência das minhas igrejas por onde eu passei. Às vezes as pessoas enxergam o ministério pastoral como o único caminho de servir a Deus. E não é. Existem milhões de possibilidades de servir ao Senhor. Então por isso, meu irmão, minha irmã, creia mesmo que o Senhor ele tem te chamado. É Deus falando assim: ei, você que é líder de célula, sabe, para pensar que não é por acaso. É Deus te chamou. É Deus assim separou você. Você que ainda está em dúvida, às vezes assim, não sei, né? Às vezes tem bastante gente que tem dúvida. Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? É claro que é. Não tenha dúvida disso. Tantas outras áreas nós poderíamos descrever aqui. É chamado de Deus, é Deus olhando para você, chamando pelo nome. É Deus te chamando assim pela sua identidade, por quem você é, que você exerce isso que Deus te faz. É que nem o violão. Por que o irmãozinho falou assim? Porque o violão foi feito para outro propósito. Por quê? Se você olha para ele, você já sabe que ele foi feito para outro propósito. É aquilo que nós somos. E algo que eu falei essa semana na célula lá na minha casa, não tem nada a ver, mas tem a ver. Eu creio que é algo de Deus também para a sua vida. Existem marcas que nós sofremos na vida que a gente pode encarar de duas formas. A gente pode encarar como trauma, ou a gente pode encarar como ministério. Como assim, pastor? Por exemplo, talvez você foi abusado quando criança. Você pode usar isso como trauma, mas você pode usar isso como ministério. Como assim como ministério? Talvez você vai ser levantado como um homem e uma mulher intercessora acerca de pessoas que passaram por isso.
Porque se eu orar por isso, eu vou orar, Senhor, abençoa, né? Tu sabes. Mas eu não sei, porque eu não senti isso. Talvez você que foi, por exemplo, transplantado, teve um rim transplantado, um coração transplantado, você não sabe o que é isso. Eu não sei o que é isso, porque eu nunca tive. Mas você que passou por isso, talvez você pode falar assim, ai, tadinho de mim. Ou talvez você pode falar, Deus, obrigado, porque o Senhor me colocou dentro de um propósito para orar, para abençoar essas vidas. Que nem existem pessoas que tiveram passado nas drogas. E talvez não, tenho certeza que Deus permitiu que você passasse por isso para que Ele te levantasse como um ministério, para que você pudesse ser instrumento de resgate dessas vidas. É como eu disse, há duas maneiras de você lidar com isso. Pode lidar como trauma, aí você procura um psicólogo, né, para estar ali com você, acompanhando, ou como um ministério, como um propósito de Deus para que você ganhe outras vidas. Amém? Outro texto da palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você, meu irmão, minha irmã, que além de nós sermos corpo de Cristo, nós somos embaixadores do reino de Deus. 2 Coríntios, só vira algumas páginas. 2 Coríntios, Coríntios não, né? Posso ouvir um glória a Deus, Coríntios. Alguém sabe quanto que foi o jogo aí? Não? 2 Coríntios 2, 5, versículo 20. Segundo Coríntios 5, 20. Falei errado aí, né? 2 Coríntios 5, 20. Amém? De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém? O embaixador, ele é aquela pessoa que representa uma nação em outra nação. O embaixador, ele é escolhido a dedo pelo presidente, rei, seja o que for, para que ela possa ser a figura num outro país daquela nação. E quando a palavra nos diz que nós somos embaixadores por Cristo, está dizendo que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos representar Cristo aqui na terra. Quando nós, como igreja, entendemos que nós somos embaixadores, nós entendemos que nós não estamos aqui na terra, ou aqui em Praia Grande, para tratar apenas dos nossos próprios interesses. Mas nós, como igreja do Senhor, nós estamos, acima de tudo, aqui na terra, aqui em Praia Grande, para tratar dos interesses do Rei, do céu. E se o embaixador, ele não faz isso, ele não está cumprindo o seu papel. Nós, como igreja do Senhor, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender isso. O apóstolo Paulo, ele fala isso de diversas formas. Há uma passagem que ele diz que um soldado que está em serviço, ele não pode dar mole. Na verdade, o apóstolo Paulo não fala não pode dar mole, né? Sou eu que falo assim. Mas, meu irmão, o apóstolo Paulo quer dizer o seguinte: nós, como igreja, a gente não pode ficar vacilando. Não, o apóstolo Paulo também não fala assim, eu que falo. A gente, como igreja. Não, tá bom, não vou falar apóstolo Paulo. Nós, como igreja, precisamos estar atentos ao nosso papel como igreja. E aí, como igreja, nós estamos falando como corpo de Cristo. E como falo como igreja, estou falando além dessas quatro paredes e além da instituição. Eu estou falando de mim e de você.
eu e você, meu irmão, minha irmã, nós temos que entender que existe um dever a cumprir como igreja do Senhor, principalmente na nossa sociedade. Quem está gostando da nossa política, dá um glória a Deus aí bem forte, fala, nossa política é uma bênção, nossos governantes, eles são assim, oh glória a Deus, tudo usados por Deus. Quem pode dar um glória a Deus, igreja? Olha o inimigo aí, ó. Olha o inimigo. Ou melhor dizendo, ó a voz de Deus aí, ó, bradando, cala a boca, menino. Eita. Igreja, tá feia a coisa. Sim ou não? Eu parei de assistir televisão. Não, televisão não, só assisto meu Corinthians. Mas eu parei de assistir Jornal Nacional, esses programas de política, eu parei, porque eu fiquei enojado. Mas sabe algo que eu percebi, meu irmão, minha irmã? Sabe, se você vai, por exemplo, eu quero uma manga, quero comer uma manga, eu vou no pé de manga. Eu vou colher uma manga do pé de manga, porque aquela fruta, aquele pé vai dar aquele fruto. Mas se eu quero uma manga, eu tenho que ir no pé de mexerica? Sim ou não? Não. Se eu quero uma manga, eu vou no pé de batata. Batata é enterrado, né? Não. Cada fruto dá aquilo que tem para dar. Então, assim, não sei se você é daqueles que gosta de ficar falando de política, discutindo política, essas coisas. Me desculpe, minha fala aqui, não quero te ofender, meu irmão, minha irmã. Mas a gente não pode esperar muita coisa deles. A gente está esperando, com todo respeito ao nosso excelentíssimo presidente, a gente espera do Temer santidade. É isso que a gente espera. A gente espera dos nossos governantes que eles sejam santos, que eles olhem para o povo com misericórdia. Eu não sei se aqui tem algum político. Tem, pastor? Ai, que alívio. Depois que eu falei misericórdia, que tem aqui, né? Mas meu irmão, minha irmã, a gente fica esperando deles uma moralidade que eles não vão ter mesmo. Aí a gente fica indignado, meio que sem por que estar indignado. Mas aí eu vejo que nós, como igreja, temos, com todo respeito, falhado. Porque as pessoas precisam olhar para nós e sim buscar santidade. Precisam olhar para o corpo de Cristo e sim buscar santidade. Às vezes eu vejo algumas situações, eu vejo mesmo no nosso município de Diadema, onde eu estou. Eu estava conversando aqui com o irmão, ele conhece Diadema um pouquinho, né? Passa ali perto, já ouve ali algumas coisas. Oi? Eldorado, é uma região muito complicada, meu irmão, minha irmã. Sábado de manhã estávamos reunidos com alguns pastores, nós estávamos orando pela nossa cidade, porque os índices de criminalidade na cidade aumentou muito. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente não pode esperar que a polícia, com todo respeito, vai ficar orando. Ô irmão, resolve aí. A gente não pode ficar esperando. Quem tem que orar, meu irmão, minha irmã, é a igreja do Senhor. Aí a igreja do Senhor precisa fazer o quê? Ocupar os lugares. Aí sim a gente precisa ter policial crente, homem de Deus, né não? Por quê? Porque aí sim nós vamos ter homens. A gente precisa ter político crente de verdade, não crente só nominalmente, homem de Deus de verdade, que seja profeta de Deus ali. A gente precisa ter nas nossas prefeituras, não sei como é aqui, pastor, lá em Diadema é difícil pra caramba, você tem noção. Olha, com todo carinho, todo respeito, tá, meu irmão, minha irmã, né? Não conheço a igreja, não preciso ter que falar assim com muito cuidado. Sabe o que acontece lá na nossa cidade, na nossa prefeitura, na Câmara Municipal de Vereadores? Os irmãos da Macumba, eles vão lá toda semana. Toda semana eles estão lá, fazendo trabalho, fazendo as coisas, dentro da Câmara Municipal da cidade de Diadema. E os pastores estão fazendo o quê? Estão aonde? E tem pastor vereador lá. Estão fazendo culto? Estão orando? Agora estamos começando a fazer isso.
E perdemos tempo demais. Por que eu estou querendo dizer isso, meu irmão? Nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos Cristo. E aonde nós estamos, Cristo está ali. Então, meu irmão, minha irmã, se a gente quer começar a ver transformações acontecendo na nossa sociedade, nós precisamos estar lá como voz profética, como Cristo ali. O interessante é que a embaixada, que é onde o embaixador mora, reside, onde ele está, é território do seu país. Então, ou seja, onde nós estamos, onde você está situado, meu irmão, minha irmã, ali é pedacinho do céu, amém? Meu irmão, minha irmã, sua casa é território do reino de Deus, amém? Este lugar onde nós estamos aqui, agora estou dizendo CEP mesmo, tá? Esse lugar aqui é embaixada do reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, nós como igreja do Senhor, nós precisamos compreender isso. Este lugar aqui não pertence a uma instituição. Este lugar pertence aos céus. E aí, tem uma coisa aí que é importante. Nós precisamos viver de acordo com o céu. Porque aí o parâmetro é outro. Por quê? Porque se eu sou americano, eu vou ter os meus returns, assim, né? Só que eu vou ter o meu jeito de americano de ser. Os caras têm as suas manias. Porque ele vai viver de acordo com o seu país de origem. É engraçado, principalmente quando um europeu vem para o Brasil, eles estranham muito. Esse negócio da gente abraçar, de beijar, eles ficam meio assim e tal. Quando algo muito interessante isso, né? Quando o pessoal, principalmente os refugiados, a gente vê muito, eles vêm para o Brasil, eles têm algo que eles fazem, eles têm de certa forma um espírito empreendedor. Não só os refugiados sírios, mas também o pessoal da área da Ásia, japonês, esses caras assim, chinês, né? Você vai ali na 25 de março, você vai naquela região ali da Santa Efigênia, né? Você já viu chinês empregado? Sendo empregado? É tudo chefe, mano. Os caras têm uma lojinha assim, que é 1 metro por 1 metro, ele está ali mexendo no celular. Só não... Aí tem um brasileiro ali vendendo as coisas para ele. Não é assim? Eles são chefe, cara. Por quê? É cultura deles. Eles têm uma cultura empreendedora. Independentemente de onde eles vão no mundo, assim eles se comportam. Sabe por que o islamismo está crescendo muito no mundo, de forma devastadora? Porque aonde eles vão, eles mudam a cultura daquele lugar. Né? A Thaís está acompanhando essa família islã, é assim, deu o horário deles, dá licença. Não importa o que ele está fazendo, ele para tudo para orar. Por quê? A cultura dele. Ele para tudo, ele tem agora lição no Ramadã. Eles mudam a rotina deles, eles vão no supermercado à noite, de madrugada. Eles mudam a rotina deles, eles não se adaptam à cultura local. Brasileiro é assim, infelizmente. Brasileiro se adapta muito fácil à cultura local. Aí não sei se você tem amigos assim, né? Eu tenho alguns amigos conhecidos que foram morar fora do país, tão chato igual, né? Você vê os caras assim, foram lá, Estados Unidos, Canadá, Londres, só escreve em inglês agora no Facebook, só tem amigo brasileiro, mas só escreve em inglês. Por quê? Porque já sou assim, né? Mas não é assim? Brasileiro é assim. Mas aí, vem aqui um americano para o Brasil, nós, brasileiros, temos que ficar se esforçando em falar inglês com o cara, porque o cara não vai aprender a nossa língua. Porque ele se mantém firme dentro da sua cultura. E aí, meu irmão, minha irmã, nós, como cidadãos do reino de Deus, cidadãos dos céus, embaixadores de Deus, meu irmão, a gente não tem que ficar se adaptando à cultura deste mundo, não. Ai, pastor, mas é muito difícil. Eu creio, eu sei que é difícil. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz lá em Romanos 12:2, renovação da mente. Sem renovação da mente, não tem como nós experimentarmos a boa e perfeita vontade de Deus, e agradar a vontade de Deus.
Por que ele fala que nós precisamos renovar a nossa mente? Porque a nossa mente ela precisa estar conectada com o céu. Porque aí o padrão muda, meu irmão, meu irmão. Aí muda tudo. Aí muda tudo, o trato com as pessoas. Eu tenho que tratar as pessoas não de acordo com as coisas deste mundo. Eu tenho que tratar as pessoas como padrão do céu. Como é o padrão do céu? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E digo mais, aí Jesus ele fala, olha, você tem que amar o próximo assim como eu vos amei. Aí o padrão vai lá em cima. Porque amar o próximo como a ti mesmo é fácil. Né? Estamos falando isso também em uma das células, que você amar, tem pessoas que nem se amam. Aí eu vou amar dentro desse mesmo nível, beleza, está fácil. Mas amar como Cristo, aí o padrão eleva, que é o padrão do céu. Ah, pastor, você não conhece. Fulano de tal é chato pra caramba. Como eu vou amar essa pessoa? Legal, essa pessoa, ela exerce o padrão aqui da terra. Ela está certa, ela tem que ser chata mesmo. Mas você, meu irmão, minha irmã, é corpo de Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, é embaixador no reino dos céus. Você precisa viver de acordo com o céu. Seu padrão é outro. Então você tem que amar esse cara chato, amém? Ah, pastor, você não conhece meu chefe. Meu chefe, ele é complicado. Meu chefe, talvez seu chefe é daqui da terra mesmo. Ele está certo, ele tem que viver de acordo com aqui da terra. Mas você não, você tem que viver de acordo com o céu. Pastor, mas todo mundo faz isso. Todo mundo que vive aqui na terra tem que fazer isso. Mas você que é cidadão do céu, meu irmão, minha irmã, você tem que ser diferente. Você precisa viver de acordo com a palavra. Ai, pastor, mas todas as menininhas se vestem assim. Legal, você se quer se vestir, se comportar como as meninas aqui da terra quer que se comportam, amém, glória a Deus. Ou como os meninos também, que tem os meninos que usam umas roupas, misericórdia. Mas se você quer viver assim, meu irmão, irmã, daqui da terra, amém, está certo. Mas se você entende que você é corpo de Cristo aqui na terra, se você entende que você é embaixador do reino de Deus, se você entende que você não pertence a esse mundo, você só está aqui nesse mundo com um propósito de Deus, você tem que viver de acordo com esse propósito. Você precisa viver e entender, aí muda tudo. Aí é cultural mesmo. Ser igreja, meu irmão, minha irmã, é muito mais que religião, é cultural. Ser corpo de Cristo é muito mais do que dogmas religiosos, é cultura. Porque Jesus mesmo, ele não estabeleceu uma religião. Nós estamos falando de corpo, gente. É corpo, é hábito, é cultura, é o tempo todo. Não é só de domingo a domingo. É o tempo todo. O tempo todo nós precisamos adorar a Deus. É importante nós estarmos aqui, porque aqui nós somos edificados, aqui nós aprendemos, é importantíssimo nós estarmos aqui nós crescemos, aqui nós somos enviados, aqui nós somos treinados. Mas, meu irmão, minha irmã, o tempo todo nós precisamos ser igreja. Aonde nós estamos, meu irmão, minha irmã, nós precisamos mudar a atmosfera desse lugar. Não pode ser assim, lá vem o crente, não pode ser isso não. É aquela coisa que, graças a Deus, que você veio. Tem que ser assim, porque é assim, meu irmão, minha irmã. É assim, meu irmão, minha irmã, que eu e você nós somos reconhecidos, precisamos ser reconhecidos aqui na terra. Quando o embaixador de um país, ele chega, tem toda aquela pompa e tudo. E nós, como nós chegarmos em determinado lugar, nós precisamos ser tratados assim, não com pompa, mas as pessoas precisam reconhecer que Cristo está naquele lugar, que Deus está naquele lugar. Por quê? Porque é um representante oficial dele ali. Por isso, meu irmão, minha irmã, abrindo um parênteses aqui, Deus vai te levar a lugares que ninguém quer entrar. Sabe aquela família, todo mundo já abriu mão, não quer mais saber? Deus vai te usar para você ir lá. E você chegando lá, você vai chegar não em teu nome, mas em nome de Cristo. Você vai representar Ele. Eu não quero me atentar nisso, mas você sabe tudo aquilo que Cristo já fez. Milagres, sinais. Nós estamos representando Ele ali. E há uma autoridade, há uma palavra de Cristo para nós, para que nós pudéssemos fazer isso. Por que Jesus lhe diz que nós iremos fazer obras maiores? Por quê? Porque a gente é melhor que Ele? Sim ou não? Não. Por que nós vamos fazer obras maiores? Só por uma questão matemática simples. Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, ele era um só.
Lá em Filipenses fala que ele abriu mão de alguns atributos de Deus. Ele não era onipresente. Ele só podia estar em um lugar ao mesmo tempo, sim ou não? Então, quando os discípulos queriam ver Jesus, eles precisavam ir até Jesus. Mas eu, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós temos algo maravilhoso, que é o Espírito Santo, amém? E aí, quando Cristo ele fala que nós vamos fazer obras maiores, Cristo está em nós, através do Espírito Santo de Deus, através de cada um de nós. Acho que você não entendeu o que eu acabei de dizer. Cristo está em nós, através do Espírito Santo. Aquele mesmo Cristo que por onde passava curava enfermos, libertava oprimidos. Essa mesma unção está comigo, com você, meu irmão, minha irmã. Isso você pode exercer, isso é ser igreja. Isso é ser corpo de Cristo. Porque quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi até Jesus tocar a orla dele, as pessoas precisam nos procurar com o mesmo desejo, procurar a nossa igreja com o mesmo desejo, com a mesma certeza. Olha, eu vou na cela da casa do fulano de tal, porque eu sei que lá eu vou ser curado. Eu sei que lá minha vida vai ser liberta, a minha família vai ser restaurada. Por quê que eu sei disso? Porque Cristo está naquele lugar. Jesus está ali. Amém? E por último, meu irmão, minha irmã, abra sua Bíblia. Em 1 Pedro 2,9. Esse texto que você sabe, esse texto de cor e salteado, né? Finalzinho da sua Bíblia. A palavra do Senhor diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto é muito bonito e eu quero só me apegar acerca do ministério de sacerdócio. Nós, como igreja, nós temos um papel fundamental na nossa sociedade. O sacerdote, ele era aquela pessoa que representava os pecados do povo a Deus e que também representava Deus perante o povo. E tem uma figura muito interessante do sacerdócio, que é aquela estola sacerdotal. Eu acho muito bonito aquela imagem, que tem 12 pedras. Eu não sei dizer quais são as pedras, mas cada pedra ela tem um nome, tem um significado, que ela significa cada tribo de Israel. E por que o sacerdote usava aquilo? Ele só usava aquilo quando ele entrava na presença de Deus. Por quê? Para que ele não pudesse esquecer de nenhuma das tribos de Israel. Isso é algo muito bonito, meu irmão. A gente chegava no peito dele e chegava na presença de Deus. E aí, quando ele ia interceder pelo povo, para que ele não esquecesse de ninguém. Nós, como igreja do Senhor, além de sermos corpo de Cristo aqui na terra, além de sermos embaixadores, nós, como igreja, nós precisamos ser uma igreja de sacerdotes. Nós precisamos olhar para a nossa nação com misericórdia, com amor, e chegar diante de Deus: Senhor, perdoa este povo. Perdoa essa nação, Senhor. Sara mesmo este povo, Deus. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos olhar para as pessoas, e antes mesmo de a gente, às vezes, criticar, de a gente xingar, de a gente fazer qualquer outra coisa, nós precisamos olhar com misericórdia e pedir para que Deus perdoe o pecado dessa pessoa. Interessante, nós estávamos lendo essa semana também na célula, lá de casa, no livro de Jó, quando Jó ele começa a interceder pelos seus amigos, aqueles amigos da onça que ele tinha, quando ele começa a orar, você conhece a história de Jó, então não preciso detalhar muito. Então, quando ele começa a orar pelos amigos dele, o que o texto bíblico diz? Que a sorte de Jó foi mudada enquanto ele orava pelos seus amigos. Gente, meu Deus, que coisa maravilhosa é essa? A história dos avivamentos, elas partem de um princípio, que é o quebrantamento. Avivamento parte do princípio de arrependimento.
E algo também que eu tenho um livro mó bonitinho, assim, pequenininho, assim, que chama Paixão por Almas. Já viu esse livro? Incrível esse livro, né? Um livro pequenininho, assim, tão gostoso de ler. Se você tem o hábito de leitura, procure ler esse livro, que vale muito a pena. Fala sobre avivamento. E eu gosto muito de ler sobre avivamento, queima muito o meu coração. Porque não era apenas uma igreja que era avivada, mas sim uma cidade inteira que era avivada. Então, quando eu leio aquilo ali, o pastor Israel sempre comenta, né? Cidade de Praia Grande, assim, transformada. Eu creio, porque é isso que Deus quer. Deus não quer, tanto que é lema da nossa igreja metodista, né? De alcançar cidades. Eu não creio no avivamento de uma igreja. Não existe isso, isso não é bíblico. É avivamento de uma cidade. Mas, pastor, como isso vai acontecer? Nesse livrinho conta de uma situação que um pastor estava lá, junto orando e tal, o poder de Deus acontecendo mesmo. Houve um espírito mesmo de quebrantamento, todo mundo começa a orar, a chorar e tal. E fala que pessoas, elas começaram a procurar igrejas. Sabe que a pessoa está andando na rua, que nem passou duas pessoas ali de bicicleta, elas param assim e entravam assim, eu preciso me arrepender dos meus pecados. As pessoas não precisavam nem pregar. Tamanha era a glória de Deus naquele lugar. Sabe que as pessoas chegarem na rodoviária, assim, vindo de uma outra cidade, chegar na rodoviária naquela cidade, assim, eu preciso me arrepender do meu pecado. Não sei porquê, mas eu preciso procurar uma igreja. As igrejas ficaram lotadas, não era um ministério só, mas todos os ministérios ficaram lotados. Eu creio nesse avivamento, amém, meu irmão? Eu creio que isso vai acontecer. E esse número de 1% é simbólico, né? É simbólico, é só um alvo mesmo. Um alvo. Eu creio nisso. E nós precisamos crer, meu irmão, mas para partir. Como que vai começar isso, pastor? Quando a igreja ela entendeu o seu papel como sacerdote desta cidade de Praia Grande. Vocês sabem quais são os pecados dessa cidade. Eu não sei. Eu sei quais são os pecados de Diadema. E o que nós precisamos fazer com isso? Ficar reclamando? Não. Nós precisamos orar e colocar diante de Deus, se humilhar. Se humilhar, Senhor, está aqui. Perdoa. Perdoa, Deus. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Nós precisamos nos humilhar diante da presença do Senhor. E aí o que vai acontecer? A glória de Deus vai vir sobre a sua igreja. E quando a glória de Deus vai vir, aí as pessoas serão atraídas. Atraídas. Às vezes a gente fica pensando muito, né? Fala-se muito, estratégia para isso, estratégia para aquilo. Meu irmão, minha irmã, sem a glória de Deus, não adianta nada não, pastorzão. Nós estamos falando sobre isso lá no reencontro. Sem a glória, as presenças de Deus, não adianta, meu irmão, minha irmã. Não adianta. Mas a glória de Deus vai vir quando? Quando a igreja se arrepende. Que é uma questão meio óbvia, né, gente? Sem santidade, ninguém verá Deus. Luz e trevas não bate. Não pode jorrar água amarga e doce na mesma fonte, não tem como. Mas quando nós entendemos nosso papel como sacerdote de Deus perante a nossa cidade, se prepare. Se prepare, meu irmão, minha irmã. Que vão acontecer coisas assim que vocês vão falar assim, Senhor, o que está acontecendo com essa cidade? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui nesta igreja? Aí um culto vai ser pouco, né, pastor? Porque o povo vai começar a bater na porta daqui, eu quero. A igreja fechada, vai ter gente na porta da igreja só. Eu estou aqui só para buscar mesmo a presença de Deus. Na porta da igreja está fechada, não tem ninguém aí, mas eu estou aqui, eu quero ficar aqui. Eu sinto que a presença de Deus está aqui neste lugar, então eu quero. Sabe, imagina que doideira isso. Imagina isso acontecendo, eu fiquei imaginando isso aqui agora. Não sei se eu sou crente o suficiente assim para falar que isso é uma visão, algo de Deus, mas eu imaginei isso aqui agora. As pessoas se aproximarem da igreja, assim, eu não sei. Imagina as pessoas chegando perto na frente da tua casa, assim, tem um louco ali. Que Deus, não, ele está orando, ele está ali, porque ele sabe que tem um homem, uma mulher de Deus ali, ele está ali só buscando, só recebendo. Que doideira é isso, gente? Eu creio, meu irmão, minha irmã, que está para acontecer isso. Que uma das coisas que precede os grandes avivamentos é a situação caótica da sociedade. Quando o John Wesley, eu creio que a experiência de John Wesley foi uma experiência de avivamento, amém? Você crê nisso? Porque tem gente que não crê.
Né, pastor, pastora? Eu creio que foi uma experiência de avivamento. Por que eu digo que é uma experiência de avivamento? Porque uma nação foi transformada. Se você for lá em Londres, você vai ver, eu nunca fui, tá? Mas eu sei, tem fotos, tem vídeo, tem vários pastores que vão lá, filma e tal. Mas se você vai lá em Londres, você vai ver a estátua de John Wesley, Rua John Wesley, Rua Charles Wesley, Escola Charles Wesley. Por quê? Tamanha assim, importância desse homem naquela sociedade. Mas o que precedia isso, pastor? Precisa dizer assim, a Inglaterra do século XVIII vivia uma situação caótica. Eles estavam vivendo ali naquela evolução da Revolução Industrial, sabe, que é pessoas trabalhando 18, 19, 20 horas por dia, ganhando nada. Era uma situação caótica, pessoas embriagadas. Era uma situação caótica. E sempre quando acontece alguma coisa assim, Deus está preparando um grande avivamento. Eu creio que esse grande avivamento está chegando. Está chegando aqui na cidade de Praia Grande. Está chegando na cidade de Diadema. Estávamos ali com pastores de diversas denominações. Gente, em Diadema foi muito lindo. A gente não estava ali para poder discutir política. Não, era só para orar pela nossa cidade. Quando eu vi aqui, eu falei, Senhor, está para acontecer mesmo. Está para acontecer mesmo, Senhor. Então, eu vou parar de reclamar, vou começar a orar, vou começar a interceder pela minha cidade. Eu vou colocar a minha cidade diante do Senhor, porque aquilo que o Senhor vai fazer é muito grande. É muito grande. Amém, igreja? Eu falei bastante. Feche seus olhos, se coloque em pé.